Boa noite, sejam todos bem-vindos. Se alguém estiver me ouvindo, me vendo, dá um ok por gentileza. Enquanto eu vou preparando e promovendo a minha xícara com a minha frequência de onda. Então hoje vai ser uma live muito interessante, uma conversa, né? Deixa eu ajustar aqui. Antes aparecia uma tela preta no meu celular, eu tive que encerrar e entrar de novo na live. Aqui no sul começou chuva novamente, né? Então já temos que nos preparar e nos programar para mais coisas que vem pela frente aí. Então sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Marco Pavão. Quero dar uma excelente boa noite para todos e falar que hoje nós vamos discutir um assunto que também envolve todas as áreas da nossa vida, inclusive a política também. Não vamos falar exclusivamente de política, vamos falar de várias coisas e sobre as versões, o mundo que criamos versus o mundo que vivemos e como que nós podemos fazer para compreender aquilo que nós criamos versus aquilo que nós vivemos. Nós vivemos aquilo que criamos? Será que nós temos essa percepção no dia a dia que estamos criando e vivendo? Será que estamos gostando daquilo que estamos criando? Ou criamos algo, não gostamos e mesmo assim vivenciamos aquilo que nós criamos? É complexo? Não é nada complexo. Mas aqui vocês estão vendo uma versão minha, certo? Eu tenho muitas versões, assim como você. Boa noite, Robson. Então, eu tenho muitas versões, assim como você tem muitas versões, todos nós, né, temos muitas versões, e essas versões vão coincidir com as nossas emoções e vão de encontro com o mundo que nós percebemos. Eu, por exemplo, estou tomando um chá aqui com a Medusa. Eu sou esse ET aqui, tá? Essa é uma versão minha. É a versão de alguém que pode recomendar um chá para você. É a versão de alguém que pode dizer para você, toma que é bom, porque aqui tem canela, gengibre e limão. Todo mundo sabe que isso é bom. Mas eu posso utilizar uma versão diferente quando eu faço isso aqui. Hoje é bem interativa a nossa live. Então, olha só. Vejam. Tô tomando meu chá de camomila. Colhida e pura. Aí sim, aí que eu, como diz o gaúcho aqui, aí que eu me refiro. Olha só que interessante. Esse daqui é um jaleco, certo? Onde está escrito aqui Marco Pavão, é um jaleco de apometria, né, que eu utilizava na apometria. Saudade de utilizar ele. Mas ainda não concluímos. A partir de agora, vocês vão ter uma outra percepção de mim. E eu em uma outra versão. A versão que pode curar você. Olha que interessante. Escreve aí para mim, mudou a sua percepção quanto à minha pessoa ou não mudou? Eu posso mudar meu tom de voz, posso mudar a forma de pensar e raciocinar junto com você. Dependendo daquilo que você estiver sentindo, o emocional que você estiver nesse momento, você vai me ouvir mais ou menos. A partir de agora, eu sou um curandeiro e vou indicar para você. Deixa eu tapar aqui para você ver que não é um ET aqui. Eu tenho que utilizar uma outra xícara. Mas isso é só uma brincadeira, só para você entender. Uma brincadeira séria.
A partir de agora eu vou recomendar para você que você use limão, canela e gengibre todos os dias. Para elevar a tua imunidade, o limão ajuda a clarear teus pensamentos e também, claro, o alto teor de vitamina C que ele tem, né? E o gengibre a gente aí dispensa aí comentários sobre as questões de saúde que ele nos traz. Isso eleva a sua percepção espiritual quando você clareia sua mente e você consegue discernir melhor sobre as suas emoções e perante aquilo que você está vivendo, olhando, enxergando e vivenciando para si. A partir desse momento, eu posso sair dessa versão. A primeira impressão das pessoas é o visual. Eu vou tirar aqui porque aqui no ambiente está calor, mas eu estou saindo dessa versão de cura, essa versão minha de cura, o qual você poderia me ouvir por horas, certo? Dependendo do teu estado emocional. E eu agora trago uma outra versão para você. Agora eu vou estragar meu cabelo. Eu não queria estragar meu cabelo. Dá trabalho para você passar uma pomada, né? Então, a partir de agora, eu trago uma outra versão para você. E aí, galerinha, tudo show, tudo incrível, tudo maravilhoso? Agora nós vamos falar, a partir desse momento, em versões do nosso eu. Em versões daquilo que nós vemos, daquilo que nós enxergamos, daquilo que nós criamos e vivenciamos conforme as nossas emoções. Ou seja, a partir desse momento, eu estraguei meu cabelo, você começou a ter uma outra percepção. Te lembrou alguém esse boné aqui? Então, a partir de agora, eu tenho uma outra versão de mim, uma versão mais extrovertida, uma versão aí que você também pode ouvir por bastante tempo, porque eu descolado assim, e dá a aparência que eu consigo enxergar as coisas amplamente, eu utilizando essa versão aqui. Mas, olha só como é que ficou a bagunça do meu cabelo. Mas eu posso utilizar uma outra versão, onde eu posso parecer um cara que... meio malandro, né, esse chapéu aqui. Eu posso utilizar essa versão aqui também como intelectual, posso utilizar essa versão aqui também como alguém que veio de algum lugar, de alguma cidade, trouxe um novo conhecimento para você. E a partir desse momento, nós vamos começar a conversar num outro tom, conforme a sua emoção. Perceba que eu já mudei meu tom de voz, perceba que eu já mudei essa versão, certo? Eu vou tirar aqui porque né, essa versão última aqui, se eu colocar um blazer aqui, eu vou estar apresentando uma outra versão para você. Eu vou ficar com o meu cabelo bagunçado mesmo. Ou será que eu coloco o boné? Acho que eu vou colocar o boné. Aí. Então, quando nós olhamos para as nossas versões, nós temos várias versões no nosso dia a dia, né? Não vou chamar de persona, vou chamar de versão, porque versão e persona são duas coisas totalmente diferentes. A persona, aquilo que você vivencia no teu dia a dia, você quer algo ao contrário daquilo, para você aparentar ser aquilo no seu dia a dia. Por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que sou fraco nas minhas opiniões, porém, eu preciso mostrar que eu sou forte. Aparentemente, eu sou forte. Eu posso adicionar essa persona no meu dia a dia para aparentar. A versão é totalmente diferente. Uma versão é totalmente diferente. A versão, ela vem perante o que você recebe de informação. O que você recebe de informação, você faz essa leitura de informação e você gera uma versão, entende? Uma versão diferente daquilo que você está sendo. A versão, ela é rapidamente. A persona, ela tem que ser construída. A versão diferente, você vai... no instante você vai mudar.
A persona já é diferente, você precisa vivenciar e criar nova persona. Então, baseado nisso, eu já coloquei chapéu aqui. Boa noite, Fran. Boa noite a todos transmutados. Sejam todos bem-vindos. Aqui, nessas versões que eu acabei de utilizar aqui com vocês, eu mudei rapidamente. Mas essa não é minha não é uma persona minha. Entende? Que eu posso modelar isso conforme a situação. E depois voltar ao meu estado natural, certo? O que eu acho natural, pelo menos, né? Oi, Fran. Fran tem um grande conhecimento também nessa área aí, muito interessante, né? Então já vou promover de novo meu chá aqui. Então, essa versão sua, você muda conforme você recebe a informação e diante daquilo que você está sentindo, você vai formatar um papel diferente naquele mesmo instante. Vamos lá. Vamos pegar agora uma parte política para a gente entender. Tô legal de boné aí? É que eu utilizei o chapéu, utilizei o boné. Se não vou ficar com o meu cabelo bagunçado, né? Já tenho pouco cabelo. Aí, ó, não dá para tirar. E aí eu já coloquei o boné aqui, né? Faz um M de Marco aí. Então, com certeza estamos sempre aprendendo, né? Principalmente eu, né? Então, no aspecto que nós vivenciamos hoje no meio político, que virou aí como é que eu vou dizer, como é que eu vou falar do mundo em que vivemos hoje na área da política? Hoje nós estamos vivenciando um mundo que precisa de justiça, né? Precisa de justiça. Deixa eu tirar algo aqui, porque essa frequência ela é importante, tá? Essa frequência ela é importante, principalmente para mim, tá? Então, nesse mundo político hoje, nós estamos vivenciando um mundo. O mundo que criamos é um mundo totalmente diferente. Aquilo que criamos em nossa mente. Nós criamos em nossa mente um mundo de justiça, nós criamos um mundo eu não vou dizer de igualdade aqui, porque igualdade já é algo fora do conceito de justiça, né? Então, acho que justiça entra mais nesse ponto aí. Mas estamos, na nossa mente, almejando um mundo de justiça, um mundo de prosperidade, um mundo de abundância, um mundo de paz, um mundo de alegria. Ou seja, esse estado mental, ele condiz com o nosso estado emocional, e o que nós vivenciamos hoje no mundo é totalmente diferente do que está no nosso mental, daquilo que nós queremos criar para nós, certo? Levando para esse lado de entender essas versões, o que eu digo assim? Nós estamos hoje vivendo um mundo da síndrome do herói, certo? Estamos deixando as nossas verdadeiras, ou seja, versões nossas, né? Aquela versão que eu acredito mais em mim, aquela versão que eu não acredito tanto, que está em mim, ela está percebendo esse sintoma do herói e ela começa a criar mentalmente um sistema de busca por um salvador. Ou seja, a percepção que estamos tendo do mundo hoje é que precisamos de um salvador. E querendo ou não, o sistema sabe disso. O sistema sabe aonde ele vai colocar as peças. Baseado no nosso emocional e no nosso mental, no mundo que nós queremos criar, não criamos porque nós nos tornamos vítimas da escassez, de achar que nós não podemos mudar o mundo sem ter alguém que venha e mude o mundo para nós. Então a gente gera um sentimento de impotência, certo? A gente gera um sentimento de impotência e é aí que eles aproveitam e lançam os seus heróis, né? Que a gente sabe que os ciclos naturais,
eles serão ciclos eternos, são ciclos eternos, são imutáveis. A gente não consegue mudar os ciclos. A gente consegue mudar, certo? A gente consegue mudar aquilo que é artificial, certo? Que é o que estão colocando para nós sobre aquilo que estamos percebendo e aquilo que estamos almejando. Quantas versões de herói você já não viu desde a sua infância? Quantas versões? Mas por que nós criamos essa versão aí, esse almejo, essa paixão por essa versão do herói que vem nos salvar? Ou do herói que vai fazer a diferença? Por que será que nós criamos isso? Onde é que está a raiz do problema? Será que foi por causa do nosso pai, por causa da nossa mãe, por causa dos nossos tios? Alguma coisa está aí dentro, linkando com essa paixão dessas versões de heróis que estamos vivenciando nas últimas décadas? Que alguém vem, estraga, alguém vem e tenta consertar, e alguém vem, estraga, alguém vem e tenta consertar novamente, e nós ficamos esperando a versão perfeita que nós temos na nossa mente, sem se dar conta que nós estamos criando versões de histórias fictícias e fantasiosas para alimentar a nossa esperança, para que nós conseguimos fazer um jogo diferente. Isso pode soar nos ouvidos como uma crítica, como alguma coisa, não sei. Depende do seu estado emocional, depende de como você está sentindo e recebendo essas palavras que eu estou falando, que não tem a ver com pessoas, não tem a ver com nada, tem a ver com criações da nossa mente, que o sistema está entendendo e ele está trazendo as versões de história para nós. Vamos para a religião, vamos sair da política, vamos para a religião, que é outro assunto que é bem complicado de se falar, porque fere as crenças, né, e as fidelidades que as pessoas têm para com os livros e aquilo que está dentro dos livros. Um dos principais livros hoje que é falado no mundo todo é a própria Bíblia, certo? Dentro da Bíblia nós temos aí uma agenda. Querendo ou não, se acontece alguma coisa, a pessoa vem e diz, estava lá. Mas peraí, estava lá e aconteceu. Significa que ali é uma agenda. Não é uma profecia, não é nada. Existem aí as questões, né, dos heróis profetas que trouxeram para nós, né, que a gente traz para o nosso emocional. Não, aquele profeta, ele falou isso e tal, e gera mais uma escassez emocional dentro de nós. E nós acabamos olhando para essas profecias e acreditando, criando algo que nós não queremos vivenciar. Por que nós criamos algo que nós não queremos vivenciar? Por quê? Porque nós alimentamos a esperança de que alguém venha e molde tudo isso. Nós não estamos alimentando o medo apenas. Quando nós sentimos medo, nós alimentamos a esperança. E a esperança, o que é? Esperar, certo? Esperar. Então, esse processo de olhar para essas camadas, essas páginas de livros, que foram moldadas, veio várias versões sendo moldadas por mãos humanas e mentes humanas, gerou uma certa incapacidade de entender essas versões de história. E as versões de história você compra conforme é confortável para você. Está sendo confortável para mim, eu vou acreditar nessa história. Se me gera dor, eu não vou acreditar nessa história. Está sendo confortável aquele capítulo daquele livro para mim, eu vou aceitar porque meu emocional está condizente com aquela criação. E assim se constrói mais uma história, mais uma escassez, gerando ali uma certa esperança, esperando novamente. O povo judeu, enfim, lá, todo aquele povo, eles não estão aguardando o Messias deles?
Eles não estão aí... enfim, eu posso estar falando besteira aqui, mas acho que é assim, né? O povo lá que está aguardando, enfim, né? E quando é que eles vão parar de alimentar essa esperança ou alimentar o medo para gerar esperança? Porque se alimenta o medo, alimenta a esperança. Então, alimenta o medo que alimenta a esperança. É muito fácil de criar um herói, uma versão de herói perante o alimentar o medo para alimentar a esperança. Porque alimentando o medo gera incapacidade na pessoa, incapacidade mental, incapacidade emocional, de raciocínio, e a pessoa acaba acreditando numa versão de história. E isso é pura paixão pelas versões. Por isso que dizer, a paixão pelas versões, tanto de história como de pessoas, incapacita você, eu, você, todos nós, incapacita nós. Por quê? Porque nós sentimos a necessidade da esperança, de gerar aquele movimento emocional de justiça. Olha só que interessante. Gerou medo, gerou esperança. Da esperança te alimenta uma vontade de justiça. E aí vem uma versão de herói. Vem ou não vem uma versão de herói nesse meio tempo aí? Deixa eu ver. Sim, ainda estão esperando. Ainda estão esperando. Né, Fran? Então, quando a gente começa a prestar atenção nas versões e a gente começa a se incomodar com essas versões, não comprar como algo que vai alimentar a nossa esperança, porra, agora sim, falou o que eu precisava ouvir, começou a dar o passo naquilo que eu almejo, né, para o meu mundo, e aí você começa a criar novamente aquele mundo perfeito mental. Olha só. O mundo que você cria é o mundo que você vivencia? Eu posso dizer que não, porque no seu dia a dia é alimentado a sua esperança com medo. É meio intrigante isso, né? De, tipo, alimentar a esperança com medo. Mas se você raciocinar, se você parar e raciocinar, o que te dá esperança? Não é a falta? A falta, o que é? Não é o medo da perda, alguma coisa nesse sentido? Então, se você gerou um medo de você gerou a esperança de ter uma justiça sobre isso. Se você está confortável com uma história, e essa história vai te preencher também com uma certa esperança, você vai ficar com medo de perder também esse conforto seu perante essa história. Então, nesse mundo da política, da religião, você tem que prestar atenção, você temos que prestar atenção no fato de sermos manipulados exatamente na esperança. Nós não estamos sendo manipulados 100% no medo, nós estamos sendo manipulados na escassez, na falta, no buraco emocional, que se chama esperança. Porque o medo é só colocar alguma coisa, todo mundo tem medo de morrer, né? E o medo de morrer, na verdade, lá no inconsciente diz assim, pô, tu não cumpriu com o teu compromisso. Então isso te dá um negócio de, pô, eu vim aqui para cumprir meu compromisso e não consegui cumprir com o meu compromisso. Então esse é o medo de morrer. Se a pessoa soubesse que a vida continua, se ela aprendesse, a vida continua depois aqui e tal, você ainda vai evoluir a partir de tudo isso, né? Aqui é o principal, onde você trabalha 100% das emoções, mas a vida vai continuar. Seria muito mais leve, mas o medo da morte, né? A escassez, né? Te coloca nessa situação. Deixa eu molhar as palavras. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Tá fazendo sentido para você que a esperança, eles estão batendo exatamente nessa tecla da esperança, de que tudo mude, de que tudo seja diferente, de que agora vai, né? Agora vai. E aí quando a gente menos espera, bum, né? Acontece algo totalmente diferente, né?
Eu estava aqui antes falando para o pessoal sobre as versões do nosso eu, as versões das percepções que as pessoas têm sobre nós e das percepções que nós geramos nas pessoas e das percepções que as histórias nos trazem e das percepções dos heróis que essas histórias constroem. Então, essas versões, elas são baseadas exatamente nessa mudança de ciclo, aonde vai se encerrando os ciclos naturais e eles vão encaixando esses novos heróis, certo? Eles, vocês sabem de quem eu estou falando, né? Eles vão encaixando esses novos heróis, tanto que esses heróis, eles são preparados minuciosamente há muito tempo. Você não vê um presidente com menos de 40, 50 anos. Você não vê um presidente assim. Porque existe uma preparação até chegar aí, que é a preparação do herói, do cara que tem experiência de vida, que passou pela vida, que não sei o que, isso e aquilo, certo? Se viver fosse ter mais sabedoria, hoje nós não teríamos pessoas aposentadas, porque a vivência dessas pessoas transformaria tudo o que elas fizeram em empresas, em, sei lá, em lazer, em outras coisas, essas pessoas. Então, o viver mais tempo ou ser mais velho não é sinônimo de sabedoria, né? Porque hoje, com a informação que temos e as formações que temos, né, os jovens, eles também têm essa sabedoria e apresentam coisas diferentes para essas pessoas de mais idade também, né? Sim, as pessoas projetam nessa esperança o resultado que elas querem, mas não agem. Exatamente. O resultado que elas querem. Esse é um ponto muito crucial. Muito crucial mesmo de se pensar na questão, o mundo que criamos. O mundo que criamos baseado na esperança. Olha o resultado. Olha o resultado disso tudo. O mundo que criamos baseado na esperança, ele está, na verdade, nos levando para um buraco sem fim. Um buraco que a gente não vê o fim dele. Por quê que isso acontece? Por que será? Porque nós estamos fantasiando um resultado o qual nós queremos acreditar. Enquanto nós queremos acreditar, nós geramos essa espera, essa esperança. O que seria o contrário disso, então? O que seria o contrário? O que seria o contrário disso? Seria o quê? Criar um mundo mental, trabalhar as nossas emoções e saber que nós não precisamos de um sistema assim para a nossa vivência. Aí nós teríamos um mundo uno, um conjunto. Seríamos o quê? Uno, um só. Acabaria as separações de etnias, enfim, toda essa agenda woke deles aí, acabaria porque a partir de agora você não espera, você realmente vai se juntar com uma galera e você vai dizer assim, pô, a gente não pode esperar esses caras aí, a gente não pode dar trela para eles porque eles só querem acabar com a gente. E é isso que a gente está vendo. É isso que a gente está vendo. E quem acaba se machucando com tudo isso? É quem tem esperança. A versão da história que você acreditou por uma carência emocional, por algo que você espera que aconteça, por uma versão da história que te disse que ia ser assim e você acreditou, você acabou caindo de novo no conto da carrochinha. E desde lá do início até agora, o que mudou? O que mudou?
Eles nos dão tecnologia, conforme eles acham que eles devem dar, e as tecnologias, na verdade, servem para quê? Para emburrecer e não para ajudar. Lógico que não estou falando no geral, estou falando de certas coisas, tá? Então, as versões, a partir de agora você vai olhar para você e não vai ter preguiça de pesquisar. E vai olhar para você e vai dizer assim, ó, eu vou olhar as versões de histórias, vou olhar a minha versão de história e vou olhar a versão de história que estão me apresentando nesse mundo novo. E a partir de agora, eu vou começar a raciocinar conforme essas versões, conforme estou sentindo essas versões. Isso me gera medo, isso me gera esperança, isso me gera o quê? O que está gerando de emocional dentro de mim? Né? Então, quando nós queremos acreditar em algo que está fora de nós, nós acabamos nos enganando por completo. Tudo que nós queremos acreditar nas histórias que está fora de nós, nós acabamos nos enganando por completo. E paramos de evoluir em nossa consciência por causa disso. Quando dizem para você assim, o maior engano que existe hoje, e as pessoas, eu não vou dizer assim, não vou criticar quem fala isso, mas a gente ouve muito isso, tá? Talvez seja por falta de raciocínio, ou seja por repetir muito isso, que as pessoas estão repetindo muito, que é a sua melhor versão. Eu olho para isso e pergunto assim, a sua melhor versão? A sua melhor versão é aquela que você olha pelo emocional ou a versão que você olha pelo racional, pelo mental, o mundo que você vive ou o mundo que você cria? Qual é a melhor versão que você quer de você? Não existe uma melhor versão de você. Você é o que é. Você é a melhor versão. Você já é a sua melhor versão. Porém, o nível de informação que você tem talvez não esteja condizente com o mundo que você esteja querendo para você. Ou criando para você. O que diferencia você? Vamos pegar aqui do Donald Trump. Nível de informação. Vocês têm a mesma coisa, entende? Vocês são a mesma pessoa, as mesmas oportunidades vocês podem ter. Mas o que diferencia você dele é apenas o nível de informação. O que diferencia você, talvez, de uma pessoa aí que esteja um grande sucesso em todas as áreas da vida? Nível de informação. Enquanto você não pensar em nível de informação, você não terá uma versão sua. O nível de informação e mensurar essa informação vai te levar a um novo patamar de pensamento, um novo patamar de criar um mundo novo para você e vivenciar esse mundo. Você vivencia o mundo que você cria, em primeiro lugar? O ano que vem, olha só, estamos encerrando o ano, certo? Estamos encerrando o ano. Muitos não conseguiram ainda concluir com seus projetos, seus objetivos. Eu, inclusive, tenho projetos que eu não consegui ainda concluir. Há um tempo, um período aí para mim batalhar em cima desses projetos e concluir esse projeto. Mas o ano que vem, mais pessoas, muito mais pessoas desejarão o quê? O que as pessoas vão desejar para o ano que vem? Vão lá pular 7 ondinhas, vão desejar um mundo novo. Tudo que faltou nesse ano de 2024, elas vão pedir para o ano de 2025. Mas será que é tudo que faltou no ano de 2024? Ou tudo que ela deixou de criar e vivenciar no ano de 2024? Aí ela vai lá, ela enche um prato de arroz, joga canela na casa, faz não sei o que, isso e aquilo. Ela tenta acreditar no que está fora dela. E mais uma vez, no ano de 2025, nada vai mudar para essa pessoa, porque a versão de história que ela está criando para ela, essa versão dessa história,
ela está se auto-enganando nessa versão de história. Por quê? Porque ela está gerando esperança. Porque ela está com medo, ela está fazendo isso com medo que se repita o que se repetiu em 2024. Você vai ter medo de que se repita os erros de 2024, significa que você não aprendeu, então, com os erros de 2024. Você precisa olhar para essa versão sua e dizer assim, poxa, 2024 foi algo assim excelente para mim aprender, mas eu não consegui compreender o que se passou. Aí é diferente. Então, significa que o nível de informação que você tem para você ter essa versão sua em 2025... A versão é aquilo rapidamente, assim. Você criou uma nova versão sua e agora você vai criar uma nova persona quanto a isso. A persona o que é? É você vivenciar isso todos os dias. Você não vai estudar todos os dias e você criou o quê? Criou um médico, eu vou pegar a área de medicina aqui. Você estuda todos os dias, todos os anos, isso e aquilo, e a partir de agora você é um médico. Está uma persona. Você está uma persona. Porque você criou, você modelou você dentro dessa profissão. Quando você usa a versão sua, uma versão sua é o estado de mudança rápido em você. De você, não, agora estou numa nova versão. Viu como é rápido a mudança de versão? E agora eu tenho que falar diferente, eu tenho que ter uma postura diferente e eu vou criar uma nova persona quanto a isso. Essa minha versão, ela foi totalmente diferente. Deixa eu voltar com o boné aqui, que eu acho que o boné tá melhor. Aí, ó, estraguei todo o meu cabelo, ó. Meu tupete. Tô ficando sem cabelo já. Enfim. O ano. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, dimensionais, sejam muito bem-vindos. Todos vocês transmutados, sejam bem-vindos. Então, esse processo do ano que vem, de você olhar para o ano de 2024 e ficar com medo do que você não realizou no 2024, isso vai gerar o quê? Esperança para 2025. O que você vai fazer é diferente. Você vai encantar você com uma nova versão. Assim, bom, 2024, você precisa se contentar com o que você fez em 2024. Você fez conforme você tinha informação, conforme você conseguiu se movimentar. Talvez você precisou de terceiros para que seus projetos fossem concluídos, e quando você depende de outros e não depende 100% de você, talvez haja aí um empecilho para uma realização, quando você depende de terceiros. Mas agora, quando depende 100% de você, que é com você, aí já não tem mais desculpa, porque depende 100% de você. Então, essas novas versões, nossa, eu já estou adiantando 2025 aqui, que legal. E 2025 nós vamos precisar criar versões nossas rapidamente e criar versões de histórias nossas rapidamente. Porque coisas vão vir em 2025 que nós não vamos gostar em 2025. Coisas boas que nós vamos gerar a partir de nós em 2025 que nós vamos gostar em 2025. Você viu como ocorreu aí um estado de atenção em você quando eu falei que coisas em 2025 nós não vamos gostar? Já gerou um estado de atenção em você de incapacidade. Olha como é interessante isso. A partir do momento que eu digo que 2025 ele vai ser um ano diferente para você, que você vai ter que se trabalhar muito as suas emoções, muito seu mental, para que você consiga se desenvolver, crescer, você vai ter que ter uma força gigante para tudo isso. Mais do que você teve em 2024. Olha como é diferente a linguagem. Se você for utilizar... Eu coloquei limão, canela e gengibre. Pensa num chá bom que tá louco, tio. Tá ótimo, chá. Então, as versões históricas que teu pai contou para você, a versão da tua própria história que você conta para você.
A gente falou aqui, eu e a Fran, a gente está na live passada, a gente estava comentando sobre a nossa história de vida, o respeito que a gente tem que ter com a nossa história de vida. Mas qual é a versão da história de vida que você conta para você? Qual a sua versão da história? Você conta a versão da história com vergonha? Você conta a sua versão de história? Você conta a sua versão de história com orgulho? Você conta a sua versão de história com medo de críticas, alguma coisa assim? Qual é a versão da sua história que você conta para você? Isso é muito importante. Porque a versão das histórias que trazem para nós, do mundo fora de nós, é totalmente diferente. É totalmente diferente essas versões daquilo que nós almejamos para nós. Então, a história que eu conto da minha história, ela vai fazer parte daquilo que eu vivencio no dia a dia. Então, eu vou contar uma história para mim de 2024 em 2025. 2025 eu vou estar sentado contando uma história para mim. Olha, raciocina comigo, lá em 2025. Você projeta lá, senta na frente do espelho e diz assim: ó, fulano de tal, ó, Marco, senta aqui na minha frente agora, diretamente para o espelho. A partir de agora eu vou te contar uma história de 2024 e eu quero que você tire essa história como exemplo para você. Eu quero que você pegue essa história, sinta orgulho dessa história e que essa história faça a diferença para você neste ano de 2025. Teremos essa capacidade de sentar na frente do espelho em 2025 e contar a nossa história de 2024? O que nós não fizemos, aquilo que nós prometemos e não concretizamos, as nossas falhas e os nossos valores de 2024. Teremos essa capacidade de raciocínio em 2025, no primeiro dia de 2025, para sentar e contar essa história para nós. Se eu estou me enganando com a minha história, imagine o quanto eu não sou enganado, pelas histórias que trazem para mim, dos super-heróis, né? Dos reformadores do mundo. Imagine quanta história não é fabricada para nós. Sabe por quê? Que nós caímos nessas histórias? Porque nós não conseguimos contar a nossa história para nós. Porque nós desrespeitamos a nossa própria história e o nosso próprio esforço. Quando nós tivermos a capacidade de sentar no primeiro dia do ano na frente do espelho e dizer assim: bah, cara, tu poderia ter feito isso, tu poderia ter feito aquilo, tu poderia ter, sabe, essa autocrítica já no primeiro dia do ano. Tá bom, esse ano aqui, o que eu aprendi no ano passado, o que eu posso fazer de diferente a partir de agora? Respeito tudo que aconteceu no ano de 2024. E daqui para frente agora é 2025 e essa minha versão a partir de agora será totalmente diferente e se tornará um novo eu. Olha que diferente. Você não vai olhar para a política, você não vai olhar para os novos heróis que estão aparecendo, você vai ligar o foda-se para eles, porque agora você é dono do seu destino. Porque você aprendeu a respeitar a sua própria história. Porque eles não respeitam sua história. Eles lá não respeitam a sua história. Eles contam para você uma história que esteja de acordo com os seus medos e a sua esperança. Por que você não conta a mesma coisa para você? Porque você aprendeu né, aprendeu a jornada do herói. Sabe qual que é a jornada do herói? Isso dentro da política, dentro de qualquer ramo, existe a história do herói. Eu vou contar a história de alguém aqui também que
nasceu em certa cidade, bom, não posso falar o nome dessa pessoa, mas nasceu em certa cidade e tinha muitas dificuldades nessa cidade, né? Não foi amamentado também pelas suas mães, enfim, vou encurtar a história para vocês entenderem aqui. Teve que ser amamentado por uma outra mulher e essa pessoa, ela viu muitas coisas acontecerem na sua vida, né? Os pais dela, o pai dela, a mãe dela, dessa pessoa, os amigos próximos, tudo que ela vivenciou, tudo que o pai perdeu e tudo que o pai deu para ela. Ela vivenciou os fracassos do pai, mas também vivenciou algumas glórias do pai. E isso trouxe muitos vazios e incompreensão da própria pessoa. Essa pessoa, ela nunca deixou de olhar para essa história e nunca deixou de querer fazer diferente essa história. Transformar essa história numa história diferente. Mas sempre respeitando. Até um certo ponto, não fazia ideia do que era respeitar a história. Mas logo depois, quando começou a compreender toda essa história, começou a fazer sentido toda essa trajetória. Não conseguia acreditar mais no sistema, não conseguia acreditar mais nos livros de religião, não conseguia mais acreditar nas religiões, e essa pessoa foi crescendo, ela foi sendo revoltada, ficando revoltada. Mas ao mesmo tempo que ela estava revoltada, ela sentia uma insatisfação, mas ao mesmo tempo dessa insatisfação fazia ela dar os próximos passos e galgar a vida dela, para conquistar o que ela desejava. Não foi nada fácil. Ela passou fome, passou frio, teve problemas, muitos problemas na sua vida. E mesmo assim ela continuou. Até que ela se mudou de região, enfim. E aí ela começou novos projetos na sua vida. Quando ela iniciou com novos projetos e começou a trabalhar em si, e olhar e respeitar a história, ela se transformou numa pessoa que eu vou chamar aqui essa pessoa de imparável, insaciável pelo conhecimento e pelo seu crescimento e pela sua autotransformação. Essa pessoa, muitas vezes, mesmo depois dessa mudança, ela também passou algumas dificuldades. Tinha noite que não dormia, tinha dias que passou fome também, mas nessa insatisfação dessa pessoa, ela sempre buscou dentro de si uma força que vocês não fazem ideia. Ela buscou essa força, ela decidiu que faria as coisas diferente, ela brigava consigo mesma, e quando ela começou a entender essa história dela e respeitar a história, tudo começou a mudar. Enfrentou depressão, enfrentou pensamentos suicidas, enfrentou um monte de coisa. E essa pessoa, hoje ela se olha para si e ela pode dizer que ela venceu. Ela venceu todos esses processos, o qual ela estava vazia dentro dela. Ela sentia esse vazio dentro dela. Hoje essa pessoa honra os pais, hoje essa pessoa entende o que é o caminho da vida, hoje essa pessoa, ela ainda assim, ela busca cada vez mais ser melhor todos os dias. E essa pessoa, a história dessa pessoa que eu falo, essa pessoa é a minha história. Eu trouxe essa história aqui para vocês entenderem o que é a jornada do herói. Eu poderia contar essa minha história com detalhes riquíssimos. Eu poderia contar essa minha história, a versão da minha história, com outros detalhes. Eu poderia trazer a minha história com detalhes, o qual eu poderia gerar em vocês um sentimento muito grande de gratidão pela vida, um sentimento muito grande de busca
né, de insatisfação e busca poderia gerar isso dentro de vocês pela jornada do herói. Essa é a minha história, ela é verdadeira. Eu apenas adiantei os passos, mas ela é a minha história. É a versão da minha história em atalhos. Vocês viram como é a jornada do herói? Agora, eu respeito hoje minha história pra caramba. Tudo que eu passei, tudo que eu vivenciei, enfim, eu tenho muito amor pela minha história. E hoje, os desafios para mim, eles são assim, eles me fazem criar novas versões a todo momento. E essas versões que eu crio a todo momento dão a possibilidade da lógica da solução. Porque se você me traz um problema, eu já apresento uma nova versão e uma solução. Porque tem uma lógica ali. A lógica, ela traz a solução. Se você olhar para esse lado dos heróis da política, é quase igual a história que eu contei para vocês. A versão da história que eu trouxe para vocês. Eu até achei um culpado no meio do caminho, depois eu retirei esse culpado, entendi esse culpado. Né? Essa versão que eu conto para vocês, eu não falo dos defeitos meus nessa trajetória. Eu trouxe os defeitos de outros nessa história. Então, é uma versão de história. Se você pegar hoje na política a versão da jornada do herói desses políticos, você vai entender, gerando essa esperança de mudança dentro de você. Eles trazem esse conteúdo emocional e eles conseguem gerar uma esperança para que você espere que as coisas deem certo para você. Você acaba desrespeitando sua própria história quando você olha para a história deles e espera que eles façam algo diferente para você. Então, meus amigos, as versões, o mundo que criamos e não vivenciamos versus o mundo que nós vivenciamos e não criamos. Que ele é criado para nós de uma forma que nós não percebemos, pelo medo e pela esperança. Vocês estão conseguindo me entender nesse processo todo? Aonde que você se encaixa nesse processo todo? Você está vivenciando a sua história, aquilo que você está criando, e está vivenciando o que você está criando, ou você está vivendo a história de uma outra pessoa? Você está buscando a história de uma outra pessoa para que você consiga se espelhar e você diga assim, poxa vida, nossa, é maravilhosa a história daquela pessoa, vou espelhar nela. E aí você deixou a tua história de lado e você acaba gerando uma esperança que um dia será igual àquela pessoa. Lá do engano, porque você é único, a sua história é única. Quando você olha para alguém, para o sistema, esse sistema político que nós temos, são os heróis, digamos assim, são os heróis que o sistema traz baseado naquilo que eu falei do medo e a esperança. E aí você não conhece a tua própria história e você faz o quê? O que você faz quando você não conhece ou não respeita a sua própria história? Você faz o quê? Você olha e coloca alguém lá no pedestal para que essa pessoa aqui seja referência para você. Porque você não tem uma referência de história. Boa noite, transmutados. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite. É uma reflexão. Pensar em tudo isso é uma reflexão. Mas isso vai fazer uma diferença. Vai fazer uma diferença para você que você não faz ideia. Essa sua versão, ela foi construída, ou essa persona que você tem, ela foi construída a partir de quê? Do medo e da esperança, ou essa persona que você vive hoje, ela foi construída respeitando a sua própria história. Você consegue dizer para mim, hoje, como você se vê, qual dos lados você está?
Tá fazendo sentido para você isso? Não tá fazendo sentido? É pouca informação? É muita informação? Nesse processo de, de não saber a nossa própria história, de não conhecer a nossa própria história, está nos deixando... aqui no sul a gente diz assim, estamos no mato sem cachorro. Por quê? Porque nós não temos um sentimento de unidade. Porque se você saber da sua história, se você respeitar a sua história, eu conheço a minha história, eu respeito a minha história. Agora nós somos uma potência. Porque ninguém vai colocar uma história e um novo herói na nossa história. Ninguém vai trazer um herói para a nossa história. Porque nós vamos ser os nossos heróis da nossa história. Se você entender isso dentro de você, se você colocar isso na sua cabeça, se você entender isso, desde quando você nasceu, a vida dos seus pais, a história que você conta para você, isso vai transformar você numa potência. Você não vai negar mais você. Você vai se transformar numa potência. Escreve isso. Você não vai precisar fazer cursos e mais cursos e mais cursos de desenvolvimento pessoal se você olhar e respeitar a sua história. Se você se transformar no próprio herói da sua história. Essa jornada do herói, que eu aqui acabei contando uns pedacinhos dessa jornada do herói, eu poderia transformar ela num sentimento grandioso em você. Nossa, que incrível, que fantástico. Mais um herói para a sua história. Então presta muito atenção na jornada do herói e em quem você está se espelhando como herói. Quem é o teu salvador? Já vivi muito tempo que eu não sou. Mas hoje sou inteira. Somos uma potência. Hoje a Fran é uma potência. E o que é uma potência? Uma potência é quando você conhece esse seu passado. Esse seu passado ele não afeta você negativamente porque você não sente culpa dele pelo nível de informação que você tinha, mas hoje você compreende esse passado, você pega o melhor dele e se transforma no próprio herói dele, desse passado. Porque foi você que chegou até aqui. A versão tua, aqui agora, nesse exato momento, é baseada nesse passado. Você pode ser vítima ou pode ser herói. Ou você pode ser o vilão. O que você prefere ser? O boné me dá uma coceira na cabeça e eu... Mas enfim, é melhor com boné. É melhor com boné. Parece que eu tava jogando bola e vindo futebol agora. Exatamente, Fran. Exatamente. O passado, ele é uma potência e as pessoas não estão compreendendo isso. Eles não estão compreendendo isso. Sabe aquela frase lá de que cabeça vazia é fábrica de coach? Eu não acho que é assim, tá? Eu não acho que é assim. Eu diria que uma história vazia, né? Um presente vazio, uma história vazia, sim, é fábrica de coach, tá? Porque tudo se refere à sua história. Você faz um curso de coach, ou você faz coaching com alguém, né, que seja um profissional da área, tudo está voltado à sua história. E se você estiver vazio, você será moldado conforme essa pessoa quiser.
conforme essa pessoa disser que você tem que ser. Se você entender a partir de agora que tudo se refere à sua história, do seu próprio herói, e que o sistema hoje te dá um herói para você porque você não entende a sua própria história, eu digo assim que você está começando a entender as coisas. Você está começando a compreender as coisas. E o compreender, ele está ligado intrinsecamente no respeito por si mesmo. Quando você não tem respeito por si mesmo, te oferecem qualquer herói. Qualquer herói. Assim, eu vejo muitas pessoas, tá? Não é críticas, nada, mas eu observo bastante e eu vejo muitas pessoas que se dizem muito despertas, né? Que já tem tempo, tem estrada muito mais do que eu ainda, com mais informação do que eu ainda. E hoje compra um herói. Hoje ela tem alguém como herói. Ela não se coloca como herói. Ela tem alguém como herói na vida dela. Porque ela estava com uma falta. Essa falta gerou um medo. Esse medo, né, gerou uma esperança nela. Por quê? Porque ela não estava confiando em si mesma para transformar o próprio caminho. E nessa eleição que aconteceu nos Estados Unidos, a gente viu muito isso. A gente viu muitas pessoas com o jargão despertos com esse novo herói. O que eu tenho para dizer com isso? Tomara que dê tudo certo. Eu torço para que dê tudo certo. Mas eu não compro a ideia de que meu mundo será melhor se essas pessoas estiverem lá ou se essas pessoas tiverem que fazer por mim. Eu não vejo assim. Tá? Eu posso soar arrogante, eu posso soar aqui, sei lá, qualquer coisa. Eu posso estar sendo um arrogantão aqui. Mas a ideia é essa. Para mim, a ideia é essa. E ninguém me tira isso da cabeça. De que nada vai resolver o meu mundo a não ser eu com o meu mundo. Eu quero vivenciar o mundo que eu crio. Eu não quero vivenciar o mundo que os outros criam para mim. E será que não é assim que a gente tem que pensar? Será que não é assim que a gente tem que moldar as coisas? Esperar que alguém esteja criando mundos para que a gente viva melhor no conforto, na paz, na alegria? É falta de merecimento isso. Totalmente falta de merecimento. De deixar que alguém diga, você merece isso, você não merece isso, você merece aquilo, você não merece. É falta de compaixão e amor consigo mesmo. Muda algumas coisas na economia, muda algumas coisas no mercado financeiro, muda. Mas não muda nada. Muda, mas não muda nada. Porque 2025 você vai estar lá em 2025. Você vai estar pulando ondinha, você vai estar jogando canela, você vai estar assoprando canela em todos os cantos. Mas não está assumindo o seu próprio herói. Você quer um herói para você? Tem vários. Eu te dou vários heróis aí. Não é porque uma pessoa ela briga por um direito que ela tem que ser seu herói. Se ela briga por um direito que condiz com aquilo que você almeja também, e ela está numa posição de exercer esse direito para você, ela tem que fazer isso. Obrigatoriamente ela tem que fazer isso. Ela não tem que ser teu herói. Ela tem que exercer obrigatoriamente isso como ética e respeito pela vida. Ela precisa fazer isso. Ela está nesse posto para fazer isso. É como você está sentado na sua empresa e está fazendo isso para você.
Você tem que fazer alguma coisa pelo seu cliente, você tem que fazer alguma coisa pelo outro, porque você está nesse posto. Então, você não é herói do outro. Por você estar ali e solucionar um problema para o seu cliente, para qualquer outra pessoa. Você não é o herói. Você estava ali porque é um posto que você escolheu estar. E você tem que, por ética, você tem que cumprir com isso. Quando entender essa parada toda de que dificilmente nós colocamos alguém lá nessas cadeiras, né? Porque já é tudo programado, né? Tudo isso, né? E a gente tem a ilusão de que a gente faça isso, né? Uma palavra interessante que é utilizada muito é a questão de ilusão, né? Que nós não enxergamos o que acontece nos bastidores, mas sim aquele discurso do herói que trazem para nós. Essas ilusões que nós queremos acreditar, elas estão intrínsecas no nosso inconsciente, desde lá na nossa infância. Essas ilusões, esse ilusionismo, né, esses malabarismos, estão tudo incutidos no nosso inconsciente. Né? E nós, por olhar para tudo isso, né, nós acabamos acreditando que somos nós que estamos fazendo. E a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. A gente se tem o auto-engano, como se diz o outro. Eu vejo muitos religiosos falando isso, né? No auto-engano. A gente se engana muito olhando para essas questões da ilusão. E nós deixamos de olhar realmente aquilo que é real. Aquilo que realmente depende do nosso dia a dia. Pessoas discutindo sobre futebol, pessoas discutindo, né, qual é o melhor político, qual é a melhor situação. Lógico que nós queremos o direito, nós queremos tudo que nós temos direito, nós queremos, né? Tudo que nós podemos conquistar com o nosso próprio esforço, nós queremos. E quando tem alguém que pensa nesse sentido, nós gostamos disso. Isso condiz com o nosso sentimento, né? De ter isso para nós, de ter um mundo melhor para nós. E nós caímos numa ilusão muito grande, que a gente não vê mudanças. A gente não vê mudanças. O mundo que é rico, o mundo que é extraordinário, tem bilhões de pessoas na miséria. E aí tu olha assim e diz assim, poxa, nos enganaram mais uma vez, com mais um herói construído porque eu tinha falta dentro de mim, eu tinha um vazio dentro de mim, um senso de justiça levado por um senso de esperança. Claro que não vamos fazer justiça com as mãos nossas, né? Mas que dá vontade de dar, né? Que dá vontade de pegar um bastão de beisebol e sair batendo por aí. Oxe, se não dá vontade, né? Mas a gente pensa e logo cancela o pensamento. E logo a gente cancela esse pensamento. Por quê? A gente sabe que não muda. A gente sabe que não muda. Bater não muda, né? Fazer outras coisas não muda. Então o que muda é a gente olhar para a nossa própria história, entender o conceito realmente de evoluir, né? De transformar o nosso próprio eu, do próprio herói, e parar de esperar e se juntar com outras pessoas que se olhem como potência também. Tá? Então precisa se olhar como potência, essas potências precisam estar unidas, coesas, tá? Porque eu digo assim, se lá na frente acontecer alguma coisa e do nada você precisar assumir um posto dentro do seu estado, dentro da sua cidade, dentro do seu país,
você precisar assumir um posto, você estaria preparado para esse momento de assumir um posto? Digamos assim, deu uma treta muito grande e nós estamos sem ninguém mais, sem presidente, sem governador, sem prefeito, sem nada. Deu uma treta muito grande e tudo isso acabou ruindo, o sistema acabou ruindo e precisa agora de potências que assumam esses postos. Você estaria, deixa eu olhar perto aqui, você estaria preparado para assumir esses postos? Você como vítima, você como vilão ou você como herói? Herói de si mesmo, fala, não herói da população. Herói de si mesmo, porque você é a potência ali. Você tem aquela potência toda de pegar e tomar a decisão e dizer assim, não, agora vai ser assim, 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 assado. Você estaria preparado para esse momento? Tem certeza que estaria preparado? O quanto você acredita em você? O quanto você trabalha nessa crença de acreditar em você? Ou você só acredita naquela versão de história que você conta para você? Você não quer contar a outra história, a outra versão para você. Você estaria preparado para assumir um posto hoje dentro da sua região? Se houvesse um caos? Eu não estou projetando nada aqui. Estou apenas trazendo nas entrelinhas algumas informações que acontecerão no futuro e que talvez seja necessário que essas potências, essas pessoas façam essa diferença. Você estaria preparado para fazer essa diferença? O quanto você entende de você para que você consiga entender dos outros? Então, é uma boa reflexão. A gente fica parafraseando, enfim, fica conversando, fica colocando algumas minhocas na cabeça. Mas essa é a pergunta. Qual é a versão da história que você conta para você? Deixa eu ver que hora que é aqui. Já estamos chegando no final. Qual é a versão da história que você conta para você? A partir de agora, você vai ser seu herói? A partir de agora, você vai realmente mentalizar aquilo que você quer vivenciar e você vai vivenciar aquilo que você mentalizar, ou você vai mentalizar e vai apenas olhar para fora de você e vai viver um mundo criado para você e não o mundo que você está criando para você. Qual a importância que isso tem na sua vida? De você vivenciar o mundo que você cria para você. Uma pessoa extremamente negativa, como você acha que ela vai vivenciar o mundo dela? É só tristeza. Uma pessoa negativa vivencia só tristeza no mundo dela. E aí ela tem uma escassez muito profunda de emoção, das emoções dela, e isso acaba gerando medo, e aí ela acaba vivendo o mundo de outra pessoa, né? Ela coloca uma outra pessoa no pedestal e ela diz assim, poxa, como eu queria ser assim, como eu queria ser assado, como eu queria... Por quê? Porque ela desrespeita a própria história de vida dela. Show. Somos senhores do nosso destino. Exatamente. Eu acho que a reflexão acho que tá boa por aqui, tá? Você pode depois olhar as notícias, linkar com o que eu tô falando aqui. Olha as notícias, depois linka com o que eu tô falando aqui. A jornada do herói.
linka com os processos de criação mental, o vazio emocional e a esperança. Linka, olhe todas as notícias dos últimos dias e comece a linkar com o que eu estou falando aqui. E aí depois você pode até comentar na live, ó, essa live aqui eu vou subir para o YouTube, tá? Amanhã eu vou baixar ela, aí coloco uma ediçãozinha aqui, né, para ver se melhora meu cabelo. Ver se melhora meu cabelo, aí eu vou subir ela para o YouTube, tá? Lá no YouTube lá tem várias lives, eu gosto de usar as duas plataformas. Eu gosto de fazer a live pelo Instagram, mas aí eu subo ela lá no YouTube lá também para assistir nível 2,5 lá. E aí você pode comentar aí, ver se as notícias que você leu, a história que estão trazendo, a história que estão criando, você pode linkar com o que eu estou falando aqui. E aí tu pode dizer, olha, isso é mentira, isso é isso é aquilo. Não tem problema não. Não tem problema, você pode criticar, você pode falar, você pode, enfim, pode xingar, não tem problema não. Eu estou muito bem resolvido, tá? Eu estou muito bem resolvido para esse tipo de coisa. E você fique muito à vontade, tá? Para ler as notícias e relacionar com isso que eu estou falando. E 2025 teremos coisas boas e coisas não muito boas. Coisas não muito boas que eu digo assim para você prestar muita atenção, que está sendo, digamos assim, um nível extraordinário de positivismo, ilusionismo, mas tem mais coisas para vir aí, tá? Não vou falar aqui porque eu não gosto de entrar nessa lógica do medo, enfim, e tal, trazer coisas que depois vão se tornar profecias, porque o fulano falou isso e tal. A gente sabe que é um mundo de ilusionismo que a gente está vivendo. E que os ciclos naturais são ciclos naturais. E o sistema aproveita os ciclos naturais para incutir coisas, né, que afetam o nosso dia a dia. Mas esteja 100%, ou seja 100% seu herói. Seja 100% você, potência. Pensa nessa palavra, potência. Eu sou uma potência. Eu respeito a minha história. Eu conto a versão real da minha história para mim mesmo. Eu respeito, eu tenho ética com a minha história. E a partir de agora eu sou uma potência. Você é teu próprio herói. Você vai ver como você vai começar a olhar as coisas totalmente diferente. Você vai começar a ter um outro olhar para as coisas. Quando você começa a trabalhar isso dentro de você. Que bom, Alessandra, que bom. Eu sou muito observador e falo pouco. Admiro, coloco no pedestal. Quem é direto? A sua fala me fez pensar. O que está faltando você olhar para você se colocar no pedestal, né? Usam essas situações com as eleições para manter o povo distraído e assim mais desconectados de si mesmo. Com certeza. É aquela velha história. Aqui está a caneta, não estou mais com a caneta. A velha história do ilusionismo. O sistema trabalha assim. Nós vivemos séculos e séculos e séculos nesse sistema e a gente nunca viu ele mudar. A gente nunca viu... A gente tem uma percepção, tá? Tem uma percepção de não ter mudança. Entende? Há algum conforto, alguma coisa que é disponibilizado para acalmar os ânimos, que é o pão e circo, né? Acalma os ânimos, o pão e circo, e aí depois começa tudo de novo. Um destrói, o outro dá uma melhorada e tal, mas esse é o jogo do sistema. O sistema é o sistema. E a gente tem que prestar muita atenção, muita atenção. Pega todas as notícias e linka com o que eu estou falando aqui. E vou dizer para você, se prepara, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 31.
até 2029, tá? Temos 3 anos aí para gente crescer e evoluir nesse processo, que vamos precisar ser potência. E acredite nisso, vamos precisar ser potência. Não há um salvador para a gente. Jesus não vai voltar a salvar a gente, não vai vir ninguém salvar a gente, e a gente precisa ser potência para ser coeso. Porque quando você é potência, você não tem inveja nem ciúme de ninguém. Porque você é absoluto. Você é o 9. A numerologia. Você é o 9, você é o absoluto. Então, seja potência. E aí, você vai estar coeso. Quando você não é potência, você se afasta daqueles que estão coesos. Por quê? Porque você sente inveja e sente ciúme. Porque existe uma falta dentro de você. Então pensa muito nisso. Pensa muito nisso, nessa questão de ser potência, para que você consiga estar coeso com as potências. Porque a inveja, o ciúme, ela é intrínseca do ser humano, porque nós somos seres emocionais, certo? Então você vai olhar, poxa, aquele lá está ganhando mais, aquele está ganhando menos, isso e aquilo, eu faço mais, eu faço menos. Não, porque você não é potência, você não se reconhece como potência. Quando você se reconhece como 9 absoluto, aí sim, você está fazendo parte de uma turma, ou seja, de um grupo coeso que está prestes a alavancar uma virada na história e trazer a versão da história, o qual não posso dizer que é a verdade absoluta, porque né, cada um tem sua própria verdade, cada um tem sua própria versão da história, mas acredito que todos sendo potência, todos consigam entender o que aconteceu no passado, trazendo isso para o presente e criando um futuro, do qual realmente é aquilo que nós merecemos vivenciar, que é a justiça, a prosperidade, a abundância, tudo isso que nós merecemos. Certo, gente? Então, por hoje foi isso, tá? De boné. Faz o M de Marco. É meu bordão. Então, é isso por hoje. Agradeço a todos vocês pela participação. Agradeço a todos vocês pela reflexão. Quero que realmente reflitam sobre o que é ser potência, porque nós vamos precisar ser potência para os próximos anos, tá? Os anos vindouros, né? Nós vamos precisar de tudo isso. Então, gente, um beijo no coração, tudo de bom para vocês, sejam potência, pense nas versões das suas histórias, que a história que você conta para você, o respeito que você tem com a sua história, tá? Você precisa disso, você precisa ser o herói da sua história, tá bom? Então, um beijo no coração, eu que agradeço a todos vocês mesmo, tá? E amanhã, lembre-se, amanhã, sexta-feira, eu estarei no canal da Yara Menezes no YouTube. Depois eu vou compartilhar. A gente vai estar falando do eu consciente. Eu consciente, basicamente, eu estou falando aqui também do eu consciente, aqui tendo essa percepção da história de vida com a história que nos oferecem, os heróis que nos oferecem. Isso é o eu consciente também. Tá? Essa é uma parte do eu consciente. Então a gente traz como se diz em doses homeopáticas, para que seja raciocinado, tá? E que você consiga ir expandindo cada vez mais. Não posso dizer que eu sou totalmente expandido, mas acredito que alguma coisa eu consigo enxergar no pano de fundo e eu acabo trazendo aqui com outras palavras e com outras reflexões, tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado todas as informações que eu passei. Um beijo no coração, tudo de bom para vocês aí, tá? Fiquem na paz, na alegria, na abundância, em tudo que vocês merecem para a vida de vocês. Beijo!